Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite. Uma noite de doação, principalmente de reflexão ao amor e à humildade. Numa noite que nós estamos estudando as obras de André Luiz no nosso lar, e que o capítulo de hoje é o que está escrito aqui, o capítulo 13, no gabinete do ministro. Eu pediria a todos que durante essa apresentação fosse feita uma reflexão dos nossos dias atuais. Será que nós estamos se comportando para ter alguns bônus hora para fazer parte do nosso lar? Então vamos lá, dando a sequência no capítulo 13, nós precisamos, nesse capítulo, refletir, porque nós vamos falar lá que André Luiz, ele vai procurar Clarencio com a intenção de pedir para visitar seus parentes na terra, vai pedir para trabalhar, vai pedir para ter alguma atividade. E tem uma grata surpresa. Nós vamos falando também um pouquinho de bônus hora, o que é e como conquistar, Se o merecimento devido ao trabalho, nós vamos também falar sobre isso aqui. E os que não cooperam, não recebem cooperação. Olha que maravilha. Tudo nesse capítulo 13, que ele é pequenininho, muito simples, Mas nós não podemos seguir para o 13 sem fazer uma reflexão do 12. E no capítulo 12, falava de umbral, que falou semana passada com o meu irmão Apolo aqui. E lá ele falava, umbral é uma zona obscura composta daqueles que no mundo não se cumpriram dos deveres sagrados. Deveres sagrados, nós sabemos o que são os nossos deveres sagrados. Amor, humildade, respeito. Estamos fazendo a nossa parte, Lá no umbral também, as pessoas que lá se encontram, é um local desesperados que não acreditam, pois acham que depois da morte do corpo físico, os senhores esperariam com a paz da vida eterna. Olha que maravilha. Umbral, local das sombras. Você vem do latim umbra, significa sombra. E umbral é necessária muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende de auxílio que se lhe oferece. Quantos de nós vivemos no umbral encarnado? Quanto de nós tentamos ajudar alguém e não dá a mínima? Reflexão. Mas hoje nós vamos falar sobre esse cara aí, André Luiz. Com as melhoras crescentes surgia a necessidade de movimentação do trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, envolvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Para vocês terem uma base, e na Terra, André Luiz tinha muitas oportunidades, tinha muito conhecimento. E ele sentia aquele vazio dentro dele, porque nada ele podia fazer. Toda vez que ele tentava fazer alguma coisa, ele esbarrava em alguém. Ele se vê como um agricultor, com as mãos atadas, incapaz de ajudar os enfermos ao seu redor. Embora desejasse muito fazê-lo, ele se sentia um médico, vários doentes e nada podia fazer. Para vocês terem uma base, até mesmo os enfermeiros no nosso lar sabiam mais do que André Luiz, que era um médico, mais de 15 anos de carreira na Terra. Olha que maravilha. Irrealizável, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, ao meu ver, invasão à seara alheia. Toda vez que ele mexia em alguém estava entrando na área de alguém.
No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: por que não pedes o socorro a Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Eles prestam uma grande esperança ao planejar uma consulta com o ministro. No entanto, descobre que o benfeitor só vai poder atendê-lo na manhã seguinte, no seu gabinete particular. E ele guarda ansioso esse encontro. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa vendo que 3 pessoas lá estavam, aguardando Clarencio, em identidade de circunstância. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Assim ele fazia e ficava impressionado com o processo da audiência. Mas ele descobre posteriormente que o ministro utiliza esse método de 2 a 2 para que as opiniões dadas por um interessado sejam aproveitadas por outros, atendendo assim necessidades gerais e otimizando tempo e recurso. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de procedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor dos meus filhos. Já não tolero tantas saudades e fui informada que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios do ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo tirar o peso da angústia. Veja o que é uma mãe e ama seus filhos inconsideravelmente. Tem uma frase de Chico Xavier que ele fala: não chore pela ausência física, mas celebre a presença espiritual daqueles que amamos. Eles agora são livres do sofrimento e seguem seus caminhos evolutivos, mas sempre estarão ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos no seu amor e sabedoria. Olha que maravilha! A mulher, tomada pela dor, desabafa em lágrimas diante do ministro, com um olhar solidário. Ele, mantendo sua firmeza, pergunta como ajudar. Dado que ela acredita na justiça dos desígnios divinos, e ela, angustiada, responde que gostaria de receber recursos para proteger os seus parentes, seus entes queridos em todo o mundo. O ministro, com compaixão, explica que a verdadeira proteção só pode ser alcançada por meio da humildade e trabalho. Por isso que vem a frase: o trabalho dignifica o homem. Ele compara a situação de um pai que deseja ajudar os filhos sem sair do conforto da casa, ressaltando que a cooperação e o serviço são leis fundamentais. Ele questiona-se se a mulher não sente isso na sua consciência, sabendo da importância desta ação, em vez de ficar parada. Quantos bônus, ora,
poderá apresentar em benefício da sua pretensão. Bônus horas, pontos relativo a cada hora de serviço. A interpelada respondeu hesitante: 304 horas, senhor. É de lamentar, elucidou Clarencio, e sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Essa medida, em especial apresentada por André Luiz, relata-se uma espécie de pontuação espiritual, que representa como usamos nosso tempo em esforço e benefício dos outros. Para que possamos receber esse benefício, é fundamental trabalhar desinteressadamente, sem esperar recompensa e troca. Assim, o valor do bônus horas está intrinsecamente relacionado ao desprendimento e à dedicação nas atividades realizadas. Aí eu faço uma pergunta: quantos bônus horas nós temos? Nós que temos aí, ela tinha 6 anos na colônia, nós que temos aí 18, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Quanto que nós fizemos para o nosso próximo de amor, de dedicação, sem querer nada em troca? É para refletir. Entretanto, logo se restabeleceu das lutas sofridas nas regiões inferiores, ofereci-lhe atividades louváveis na turma de vigilância do Ministério das Comunicações. Clarencio disse para ela. E ela responde: mas aquilo lá era um serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades maldosas. Era natural que eu não me adaptasse. Clarencio continuou. Coloquei então, depois, entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, se não os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisa no Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a nobre senhora. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos. Pois note, minha amiga, faleceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Ele ressalta a importância do serviço e da obediência em diferentes contextos. O camponês é reconhecido pela gratidão daqueles que colhem os frutos do seu trabalho, assim como o operário que, ao atender e entender seus superiores, sustenta seu lar.
O servidor que cumpre suas funções constrói laços com colegas e superiores. A mensagem central é que ninguém pode realmente ajudar aqueles que ama sem saber servir e obedecer, enfatizando que o serviço verdadeiro é a contribuição ao doador, mesmo diante das dificuldades. Clarencio continuou: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Essa mãe pedia muito pelos filhos. E aí Clarencio faz uma comparação dura, mas real. Eu não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como uma mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Como seria a relação se a mãe aparecesse desse jeito para os filhos? Teriam o mesmo amor? Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber a colaboração imprescindível e ainda não semeou nem mesmo simples simpatia? Será que nós, espíritas, que seguimos a doutrina da melhor forma possível, nós estamos semeando simplesmente simpatia? O mínimo que nós estamos fazendo, semeando a simpatia? Será que quando nós encontramos um irmão em necessidade, nós o ajudamos com um sorriso, com um abraço? Será que nós não precisamos mudar um pouco mais? Está no coração de cada um de nós. Esse trabalhar em função não só da gente, não só do meu lado material, mas para o meu lado espiritual. O que nós estamos fazendo o nosso próximo? Quanto que eu tenho de bônus horas hoje? O que eu fiz em benefício ao meu irmão? O que eu fiz e o que eu poderei fazer? Ainda dá tempo. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu irmão. Naquele exato momento, passava-se um filme pela cabeça de André Luiz. Tudo o que ele ouvira refletia em tudo o que ele iria pedir. A relação era quase que copiosa. Como ia se fazer? Passou-se pela cabeça dele uma frase que ficou gravada para sempre: os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é profundo porque nós podemos ir no templo, na igreja, no centro, e pedir, 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 e não cooperar com nada. André Luiz foi claro: os que não cooperam não recebem cooperação. Nesse exato momento em que ele chamou André Luiz, levantou-se imediatamente para conversar. Olha que maravilha. Ele queria tanto falar. Aí ele chegou e disse: semana que vem nós vamos continuar essa conversa. Meu irmão Edson vai estar aqui para falar isso. E aí será elucidações de Clarencio, no capítulo 14 da semana que vem. É o desenrolar do nosso lar. É uma simples mensagem que ela é profunda e toca no nosso coração.
Para isso, é que nós convidamos a todos, semana que vem, a fazer essa reflexão. O que será que Clarencio vai falar sobre o que André Luiz vai pedir? Ok? Então nós vamos passar para a segunda parte. Cada um faz o seu pedido, leve seu pensamento. Pensamento em Deus para sustentar, para que possa sustentar a mesa. Pedir para aquele que amamos, pedir para aquele ente querido que também já se foi. Lembrando sempre que o ente querido que se foi se libertou dessa matéria, libertou desse mundo de expiação. Ok? Então aquela história da gente descansar em paz não existe, né? Chega lá, vai ficar orando, vai ficar cantando a Deus, hinos, essas coisas também, para a eternidade toda, também não existe. Imagine o tédio que não seria, né? Já pensou? Não ter ocupação nenhuma, ficar lá só cantando, aquelas coisas todas. Então a coisa não é bem assim que funciona, não. A gente viu que a gente precisa trabalhar, né? Que tem um bônus horas. O bônus horas é 1 hora de trabalho, é um bônus, né? E pelo que ele falou lá, 304 horas, é isso? 304 horas. No tempo que ela estava lá, são mais ou menos 38 dias de trabalho que ela se dedicou para a colônia ou para as pessoas. Então nós vimos o quê, né? Ela não colaborava, né? Mas ela precisava de uma ajuda. Então tinha assim, a parte de trabalho que a gente tem que fazer e uma outra parte que é a colaboração. Às vezes a pessoa podia não ter trabalhado, ou não ter tempo de trabalhar, mas ela estava colaborando com outras pessoas também, né? E a gente vai ver muito isso nas obras do André Luiz. No decorrer dos livros que a gente for ver, a gente vai ver que o André Luiz vai em determinada colônia e lá até a pessoa que coordena a colônia, né? Olha, eu preciso da ajuda de vocês para socorrer uma determinada entidade. Aí eles iam lá auxiliar. Então a gente vai ver que sempre tem esses méritos. A própria mãe do André Luiz pediu para o Clarencio ir auxiliar o filho dela, o André Luiz, lá no umbral. E o Clarencio foi atender. Porque ela tinha os méritos dela em ajudar as outras pessoas, né? Então tudo, pelo que a gente viu, fecha nisso, né? Hora de trabalho que a gente se dedica sem interesse para o próximo e também o auxílio que a gente dá às pessoas, né? Então o fato da gente estar auxiliando alguém, a gente também vai receber auxílio na época lá. Bom, gente, então é isso daí, agradecer a presença de todos, né? E que a gente possa voltar para casa com Jesus no coração e que Ele possa abençoar nossa semana toda agora, tá bom? Obrigado, viu?